Olá, olá a todas, a todos, a todes. Eu sou Vini Campos e esse é o Filhos de Todas, filhas de todos, filhos de todes, o nosso espaço mensal, né, nesse ano de 2022, para pensar quais são os desafios do novo governo, mas na perspectiva das nossas infâncias, das nossas crianças. Todo mês a gente tem um assunto, eu bato esse papo com convidados incríveis, e depois você pode conferir o texto que eu escrevo sobre o nosso papo e o vídeo inteiro ele fica disponível nas redes do Instituto Mapumalanga. O Instituto Mapumalanga é nosso grande parceiro para fazer esse projeto, a Ângela produz, o Léo ajuda com toda a parte técnica, é uma equipe muito legal, e a gente está muito feliz de fazer o Filho de Todas todos os meses. E cada mês tem um assunto, e o assunto de hoje é um assunto que a gente sempre soube que ele tinha que estar, que ele é super importante, mas quando a gente escreveu, eu não pensei que fosse me tocar tanto. Aí comecei a estudar para fazer o programa, que é o que eu faço, e comecei a descobrir umas coisas que me impressionaram muito, assim. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Sofia Reinach. Ela é alemã, o sobrenome é alemão. A Sofia, ela é mãe do Samuel, de 7 anos, e do Caetano, de 4. Ela é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, e ela é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ela já vai explicar para a gente o que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o que é esse relatório, enfim, ela vai contar. E também eu estou aqui com o Paulo Bueno, que é psicanalista, doutor em Psicologia Social. Ele é pai do Pedro, 5 anos. Quando eu era criança, Paulo, eu falava que eu queria ser ator. E a minha mãe falava assim, você não sabe nem falar psicólogo. E eu continuo com dificuldade nessa palavra a vida inteira. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sofia. O papo hoje é sobre violência e segurança das nossas crianças, que deveria ser um papo que não deveria existir. Não existe a violência contra a criança, não existe esse papo, não existem pessoas que se reúnem para falar disso. Mas ele existe e ele é muito mais chocante do que a gente imagina. Eu estava lendo o relatório. Eu vou começar com a Sofia pedindo para que ela me explique essas duas coisas para as pessoas que também não sabem. O que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Como ele está formado? Quem são essas pessoas? Por que existe esse fórum? E o que é esse relatório que eu li, que eu não sei nem se eu posso chamar de relatório? Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer a gente expandir esse diálogo, ele é super importante. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização da sociedade civil, muitas vezes as pessoas confundem, acham que talvez seja um órgão governamental, mas não, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, mas que tem como proposta reunir pessoas, tanto pesquisadores como gestores públicos, profissionais da segurança, policiais, civis, militares, para discutir segurança pública, para olhar tecnicamente para essa problemática e pensar soluções, né? Como que a gente discute segurança pública no Brasil? Então, o Fórum é essa organização que atua de diferentes formas, em diferentes frentes, mas tem isso na sua natureza, assim, que é abrir esse diálogo, trazer diferentes pessoas, diferentes profissionais, para a gente ter diferentes pontos de vista ao discutir segurança pública no Brasil. E o relatório que você menciona é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que acabou de ser lançado, é um produto do Fórum que a gente lança anualmente. E, basicamente, o que o anuário faz é gerar uma estatística nacional de segurança pública. Porque, por incrível que pareça, no Brasil, diferente, por exemplo, dos serviços de saúde, que a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem sistemas unificados de informação que geram uma estatística nacional de saúde, a segurança pública no Brasil não tem isso, não tem um sistema único. A gente tem, cada estado faz a sua estatística, compila os seus dados, mas ninguém unifica, né? Não há nenhum órgão público que unifique isso. E já há 17 anos o Fórum faz esse 16 para 17 anos, faz essa compilação. Então, basicamente, o que o anuário faz é o seguinte: a gente, por meio da lei, hoje, por meio da Lei de Acesso à Informação, a gente solicita aos 27 estados
diferentes estatísticas de violência no Brasil e a gente faz essa compilação. É um trabalho hercúleo, assim, muito... ele é complexo, mas ele também é trabalhoso mesmo, né? Porque a gente precisa compilar, cada estado trabalha com um tipo de sistema, essa informação vem com um determinado formato, então, para unificar isso e transformar isso num produto único, o Fórum tem um trabalho bem que envolve muitas pessoas, né? Como você pode ver, o anuário ele tem muita gente envolvida, e aí sempre tem temas específicos, né? Então, tem estatísticas de armas, estatísticas de crimes letais, crimes não letais, crimes contra mulheres, e agora a gente já está no terceiro ano que a gente tem trazido estatísticas de crimes contra crianças e adolescentes, mas também ainda é uma parte relativamente nova do anuário. Esse ano a gente trouxe estatísticas novas de crimes que nunca tinham sido compilados no Brasil do ponto de vista da segurança pública. Então, esse é o esforço do anuário, ele sai todo ano, e aí sempre a gente tenta escrever textos e fazer análises sobre essas estatísticas. Na parte infantil, né, eu estava lendo, tinha uma parte ali que falava em diferentes tipos de violências. E estava separado como abandono de incapaz, abandono material, maus tratos, lesão corporal, estupro, pornografia infantil, exploração sexual e mortes violentas. Né? É muito louco isso, a gente sempre pensa na violência como uma coisa única, mas a violência tem matizes que vão permeando a sociedade, sei lá. E aí, Paulo, é muito difícil a gente medir ou não é difícil medir como essa violência impacta na vida de uma criança, né? Ou seja, porque eu fico pensando, a gente faz espaço de o Papo de Mãe, que é uma página, um site para maternidade, a gente tem a revista Pais e Filhos, a gente tem sempre publicações que falam para as maternidades e para as paternidades o jeito mais incrível de se cuidar do seu filho para você ter o ser humano mais feliz. Então, você tem a comunicação não violenta, você tem milhões de métodos para proteger esse ser humano, para que ele seja o melhor ser humano possível, o mais feliz, o mais seguro, o mais preparado para esse mundo cruel. Mas aí, como que a gente salva uma criança que é vítima de violência doméstica, por exemplo, que apanha, né? Hoje em dia, qualquer tipo de apanhar está errado, né? Mas na minha época, tapa na bunda podia, mas quando eu já ia para um cinto, para feridas profundas, quanto mais forte a ferida é maior. Como que é, Paulo? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sofia. Eu vou aproveitar o gancho da Sofia para poder acentuar um ponto muito importante que ela levanta, que é a questão da estatística. Eu trabalhei durante um bom bocado de anos, né, na saúde pública, então estava justamente ali na ponta, recebendo e acolhendo e tratando de muitas crianças e adolescentes que, entre outras coisas, também sofriam de abusos e de situações de violência. E eu gosto muito de falar da questão estatística, porque, muito embora, de fato, o SUS ele tem instrumentos para poder reunir e unificar dados, né? Mas é muito difícil quando chega na mão dos profissionais uma adesão de fato a todo esse instrumental que tem um significado muito importante, porque são as estatísticas que vão possibilitar uma operacionalização de políticas públicas mais eficazes para atenção e prevenção a essas situações. A estatística, quando ela oferece número, juntamente aos números, ela regionaliza. Ela traz a questão geográfica que vai poder, que vai permitir a gente pensar em quais são os lugares que a gente vai poder pensar em um aumento do contingente de segurança pública para determinadas situações, poder justificar
a abertura de um núcleo de atenção e prevenção à violência em uma outra região, pensar em CRAS, pensar em CRES, né? CRAS, desculpa, CRES e CRES, né? São centros de referência em assistência social e centros de referência especializados em assistência social, que vão poder fazer o acompanhamento dessas famílias de uma forma mais próxima. Porque é importante, a gente fala do macro, antes de chegar no micro, até para a gente evitar o risco de uma individualização e de uma patologização do problema, quando na realidade a gente precisa do público, né? A gente precisa do Estado agindo de uma maneira mais macro, sólida e contínua. Senão a gente vai estar sempre no pontual. E, de fato, quando a gente esquece tanto dessa parte estatística como do trabalho em rede, isso que a gente chama de um trabalho intersetorial, que tem que estar ligado, sim, à segurança pública, que tem que estar ligado, né, da saúde para a assistência social, para a educação. Onde as crianças estão todos os dias é na educação. Então, é lá o lugar que vai poder identificar uma série de situações que outros espaços não têm essa mesma posição privilegiada. Então, se cada equipamento for trabalhar isoladamente, realmente vai ser muito difícil a gente conseguir encontrar uma resposta mais efetiva. É muito louco isso, né? Porque a gente está fazendo aqui um programa sobre pré-natal e puerpério. E a gente percebeu que um dos grandes problemas desse setor com a infância é a falta de educação sexual na escola, porque aí as mães jovens chegam lá na frente, ficam grávidas e não sabem lidar com aquilo que está acontecendo com o próprio corpo, e isso acaba gerando que elas não consigam seguir o tratamento ou convencer os seus companheiros a participar desse tratamento. Então, quer dizer, a falta de educação sexual, e aí eu falo da falta de educação sexual, porque também a falta da educação sexual, ou a educação sexual é o que daria ferramentas para que essas crianças possam se defender de muitos abusos e violências que elas sofrem, né? Se elas tivessem essa ferramenta na escola, é o jeito delas também se empoderarem, porque fico pensando, né, Sofia, como que a gente como se controla essa violência doméstica se não é através da educação e do acompanhamento? Eu faço coro ao Paulo, assim, de que sem uma estratégia intersetorial não se lida com esse problema, assim, ele é um problema muito complexo. E aí, ligando com esse exemplo que você deu, eu ouso dizer que a gente precisa olhar para essas pessoas, assim, né? Quem são essas famílias? Quem são esses indivíduos que estão ali? Porque tem números estarrecedores de violência sexual, né? Mais de 60 mil casos no Brasil por ano, que talvez sejam de violências de natureza muito diferente daquela que leva uma criança a ser vítima de maus tratos, por exemplo. Então, qual é esse contexto, né? O que está acontecendo nessa família? Quem são essas pessoas, né? E esse olhar. E aí tem, claro, esse outro lado que é como a gente fica sabendo dessa violência, ou como essa criança pode identificar que ela é vítima de violência e fazer isso chegar em algum lugar para que ela possa ser protegida, entre aspas, né? E aí você trouxe uma coisa importantíssima, que é a educação sexual, mas eu diria a educação em geral. Eu tenho batido muito nessa tecla, assim, de que os professores são atores fundamentais nessa história, porque, em geral, eles são adultos que têm acesso a essas crianças e que, muitas vezes, são os primeiros a identificar que essa criança é vítima de violência. Então, se por um lado a educação é importante para que essa criança seja capaz de identificar e verificar que ela é vítima de violência ou está sob risco de violência e fazer isso chegar a algum adulto, né, falar sobre isso, é também no ambiente escolar, no ambiente educacional, que ela pode ser vista, essa criança pode ser vista como uma vítima de violência e encaminhada às autoridades. A gente está falando de que a maior parte dessas violências, elas acontecem no ambiente doméstico. Então, é fundamental... Desculpa, hoje os números eles são claros e dizem que a maioria da violência sofrida pelas crianças no Brasil acontecem dentro de casa.
especialmente nas faixas etárias mais baixas, mas até 14 anos, majoritariamente as vítimas são vítimas de violência doméstica. A gente tem, de forma bem clara, dá para ver na estatística que a gente tem 2 grandes fenômenos, assim. Um deles é a violência doméstica, aquela que acontece dentro de casa, que tem como agressor pessoas conhecidas da criança. Esse é o caso da maioria absoluta dos casos de maus tratos, dos casos de violência sexual, que vitimizam mais meninas até 14 anos, mesmo mortes violentas das faixas etárias mais baixas, até 9 anos, elas, em geral, decorrem majoritariamente de crimes domésticos. Não estou falando que crianças não morrem de outros tipos de violência, morrem também, infelizmente, mas a maior parte são por agressores conhecidos dentro de casa quando essas crianças têm até 9 anos. O que tudo indica que são casos de violência doméstica que se agravam e acabam levando à morte, né? A partir dos 10 anos, esse perfil começa a mudar um pouquinho, especialmente quando a gente está falando de vítimas do sexo masculino negros. A partir dos 10, isso começa a mudar, mas isso fica muito claro a partir dos 14 anos, quando a maior parte dos crimes letais, né, que levam à morte dessas crianças e adolescentes, passam a acontecer fora de casa por autores desconhecidos com armas, vítimas de armas de fogo. E aí isso vitimiza milhares de crianças e adolescentes no Brasil, vítimas de um outro tipo de violência, que não é a violência doméstica, não acontece dentro de casa e que tem números estarrecedores e não menos, sim, sem dúvida, não menos importantes, porque são milhares. Mas como são tantos, também é isso. Assim, a gente precisa entender que são fenômenos diferentes, sabe? A gente está falando de coisas diferentes. Uma coisa está vitimizando jovens negros do sexo masculino nas ruas com arma de fogo, e outra está vitimizando crianças, muitas vezes crimes não letais, na sua maioria, mas também aos milhares dentro das suas casas, naqueles lugares onde elas deveriam estar se sentindo mais protegidas. A Sofia tocou num ponto. Por favor, fale, porque eu já tocou num ponto que eu vou pegando os ganchos da Sofia. Vai, vamos, que assim é bom. Ela tocou num ponto que me lembrou de uma situação. Eu atuei durante um tempo no Núcleo de Atenção e Prevenção à Violência do município que eu atuava, né? E teve uma situação que me chamou muito a atenção. Uma atividade que nós fizemos formativa para os educadores e educadores do município. Bom, e o que chamou muito minha atenção foi o quão aquela atividade em que nós pautamos a temática da violência foi muito desestabilizadora para as professoras que estavam ali, porque elas recordaram de situações com alunas e alunos que elas testemunharam, né? Seja testemunhar um arranhão, seja testemunhar pela via da palavra da aluna que fala em tom de confissão para a professora de algo que aconteceu em casa, e o quanto elas se achavam à época do acontecimento sem recursos para conseguir lidar com essa situação, e também, como muitas vezes, esses episódios recordavam situações que elas próprias tinham vivido em outro momento da vida. Então, eu penso com isso, né, quando a gente está falando sobre políticas públicas, sobre intersetorialidade e intervenção do Estado, o quão necessário é também a oferta de um apoio e cuidado, inclusive psicológico, para essas pessoas que a gente está identificando, né, está chegando nesse consenso de que tem um papel importantíssimo e uma posição privilegiada para a identificação e para o apoio dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, né, esse cuidado ele é fundamental. Porque é isso que está do lado da saúde. Enquanto psi, já diria que não é uma coisa fácil e simples. Mas estar, acho que nessa é o que eu vejo, né, dos professores e professoras que eu atendi, seja no consultório particular ou no estado, é muito mais difícil, é muito complicado, muito complexo. E Paulo, desculpa, Sofia, só uma perguntinha para o Paulo rápida. Existe
um padrão de comportamento, essa criança ela pede ajuda sem pedir ajuda. Tem como se identificar isso, se é um profissional preparado, que foi... existe essa possibilidade de falar, pô, aí tem coisa que não está legal? Uhum. Os sinais, né, de uma certa maneira, eles são muito genéricos no sentido de que eles apontam que algo não vai bem. Mas não existe um sinal que vai falar, não vai, o que não vai bem é isso, é porque houve uma violência, uma situação de abuso ou qualquer coisa parecida. Mas é aquele, né, o clássico, é uma alteração no sono, seja dormir mais, dormir menos, alteração na alimentação, a criança ficar mais reclusa, falar menos. E aí eu acho que tem um ponto que chama a atenção, que talvez aponte, direcione um pouco para isso, que é a criança que modifica a sua reação nos toques cotidianos ao seu corpo. Porque, bom, é um adulto que acompanha, um tio, uma tia, um avô, tem uma relação física com essa criança, toca no corpo dessa criança, essa criança eventualmente senta no colo do adulto e tudo mais, coisas muito do cotidiano, né? E é quando você vai percebendo que tem alguma mudança no sentido da criança ter uma reação muito imediata, né? E muito brusca, também acho que vai chamar atenção, não é necessariamente que houve algo dessa ordem, mas acho que são situações que precisam ser olhadas com mais carinho. Precisa ser mais conversada com essa criança, né? Tentar entender melhor o porquê dessa mudança. Sofia, eu te interrompi. Não, imagina, eu ia só complementar também, que eu acho que o Paulo falou muito bem, de cuidar desses profissionais, né? E aí ele falou bastante de cuidar do profissional, e também aí, como a gente está falando de o que esses governantes, né, como isso, que isso deve pautar em termos de política pública, eu acho que a gente precisa pensar em tanto cuidado dos profissionais como indivíduos que vão estar lidando com isso no seu dia a dia, e orientação também. Porque o que faz um professor quando se depara? Quando estava escrevendo o anuário do ano passado, eu vi uma pesquisa americana que lá nos Estados Unidos, quando eles fizeram um levantamento, e a maior parte das denúncias de violência contra crianças são feitas por professores lá. Esse dado a gente não tem no Brasil, mas eu suponho que, se não é assistente social, profissional de saúde, é professor, a maior parte. E a gente tem poucos municípios com boas estratégias intersetoriais, que a gente está num momento muito difícil de sustentação dessas políticas públicas. Então, eu gostaria muito de chamar atenção para isso, né? Essas políticas, elas precisam ser fortalecidas para que esses profissionais possam encaminhar. E eles serem preparados mesmo. Quando eu li essa pesquisa, eu liguei para alguns amigos meus que são professores da rede pública. Alguma vez você já teve alguma formação? São profissionais de lugares diferentes do Brasil, mas todos eles falaram para mim que nunca tiveram nenhuma orientação sobre o que fazer com essas crianças. Então, assim, não é nenhuma amostra, são colegas, sabe, que eu conheço, que eu liguei, mas é uma demonstração de que, assim, esses profissionais, eles não é simples, não é óbvio para um professor que está ali na sala de aula saber o que fazer, ele precisa ser instruído. Então, essa política, ela precisa existir, ela precisa ser forte, e os profissionais que estão em contato com crianças precisam estar instruídos para saber o que fazer quando se depara com uma situação como essa. Aí, isso a gente está falando de violência doméstica, né? Que é o pai que bate demais no filho, que é o pai, o tio, algum parente que abusa da menina. Geralmente a maioria é menina, né? Mas aí a gente tem menino aquela... também, né? Menino também tem. Enfim. E só quis fazer essa observação para ninguém dar por certo de que isso não acontece. Isso acontece, e nas faixas etárias menores, de 0 a 4 anos, o percentual ele não é tão desigual.
entre as vítimas do sexo feminino e masculino, isso vai ficando cada vez mais desigual e as meninas vão se tornando uma maioria absoluta e os números absolutos crescendo muito, quando tem seu pico aos 13, 14 anos, é o maior número de abusos, mas acontece com meninos também. Desculpa. Não, eu falei que era difícil, eu falei que esse assunto é difícil. Esse assunto eu acho que mexe muito, porque é um assunto, a Sofia estava falando antes da gente começar a gravar, que um dos problemas é que dói o estômago falar disso. E aí, como dói o estômago falar disso, a gente olha para o outro lado, não é comigo, né? Não é com meu filho, então a gente olha para o outro lado. Aí, quando a gente tem que olhar mesmo, dói pra caramba. Mas tem coisas que a gente tem que fazer mesmo, olhar mesmo dói pra caramba para a gente ficar atento. E o que eu quero falar agora são das mortes violentas intencionais, que eu acho que cresce muito ali na adolescência e na pré-adolescência. E tem 2 dados que me chamaram muito a atenção. É que essas mortes, em sua grande maioria, são casadas... Se eu falar alguma bobagem, Sofia, você me corrija. Mas pelo que eu li e entendi do anuário, é que também tem uma progressão de idade, mas as armas de fogo têm uma presença enorme nesses números, e eu acho que é um dado super importante para falar, porque a gente tem um presidente armamentista que faz campanha e tem eu acho um absurdo, bancada da bala. Quando eu escuto falar que existe no Congresso Nacional uma bancada da bala, e aí é arma de fogo, e a outra, que é duríssima, é que entre 12 e 17 anos, eu posso estar falando uma bobagem, 86,3%, eu até anotei em algum lugar, não sei se era 83,6, 86,3, mas é um número assim, mata meninos negros, né? Que não é novidade. Além de tudo, não é novidade. Além de tudo, não é novidade. E aí, Sofia, eu fiquei pensando, e Paulo, muito nos programas que a gente tem na televisão que se preocupam pela violência. Apresentados por homens brancos, a favor das armas, a favor, né? É muito engraçado. Eu sou gay, eu tô casado, tenho 3 filhos. E eu falo que eu sou gay porque a gente cresce a vida inteira ouvindo que a gente é uma má influência para as crianças. Né? Qualquer coisa de arte, qualquer coisa é má influência para criança. Qualquer homem se beijando no filme com outro homem é má influência para criança. Mas quem mata as nossas crianças são homens com armas de fogo. E aí tem um outro dado, eu estou falando tudo isso para a gente depois ir falando aos pouquinhos, que eu não entendi, eu acho que eu entendi bem, mas eu queria a explicação da Sofia, porque eu acho que talvez eu tenha entendido errado. Eu estava discutindo isso antes de começar a gravar com meu marido, que eu estava falando, eu estou muito nervoso com essa coisa, com a informação da intervenção policial, que parece que agrava o problema quando existe intervenção policial, ou seja, quando a gente precisa de uma força policial de segurança que nos proteja, o problema piora. Vamos por partes, então. Esses crimes cometidos com arma de fogo, Sofia, a gente pode afirmar que é a população civil armada ou a gente está falando do uso das forças? A gente sabe, a gente consegue entender isso? A gente consegue, tem as duas coisas, mas acho que é importante mesmo separar. A grande maioria dos casos, né, são milhares mesmo por ano, são números estarrecedores, mata jovens, adolescentes, negros, e aí você falou em 83% por arma de fogo, é 83% de milhares, né? Milhares. Então, assim, não é 83% de 20, é 83% de muitos casos. É um cenário gravíssimo. E aí, sim, esses programas de incentivo às armas, né? Toda essa coisa meio sensacionalista, todo o discurso pró-armas, o anuário esse ano trouxe números. Essa é uma das sessões que, assim, que a gente, toda vez que eu vejo, eu fico mal, assim, que é o quanto está crescendo a quantidade de armas no Brasil, o que torna tudo muito mais grave, né?
até inclusive violência doméstica, né? A gente está falando nesse momento aqui sobre violência urbana, essa violência que mata jovens negros, mas ter uma arma em casa também agrava a violência doméstica, né? Certamente aumenta o risco de uma morte acontecer num ambiente violento. Esses programas que estimulam isso, sem dúvida, estão estimulando quase que um estado de conflito, né? Não vou falar estado de guerra, mas é isso, assim, esse conflito acalorado o tempo inteiro, o bem contra o mal, a polícia, né, contra os bandidos. E aí, então tem esses dois lados, assim, tem as pessoas que matam, que são civis, armados e que são os homicídios, e tem sim, no Brasil, a gente tem números altos de mortes decorrentes de intervenção policial e que vitimizam também jovens negros. Então, sim, eles agravam ainda mais esse cenário. Existem debates super complexos sobre isso, sobre excesso do uso da força, mas tudo indica que no Brasil se extrapola o que é o limite visto internacionalmente, como assim, esteve num conflito e reagiu, né? A gente vê aqui um cenário mais sério do que esse. Tem um outro lado que esse ano, pela primeira vez, houve uma queda nessas mortes. Então, puxado fortemente por São Paulo, que tomou algumas medidas importantes, por exemplo, como a câmera nos uniformes dos policiais. Então, tudo vai compondo esse cenário. E só para fechar, eu gostaria só de comentar a sua fala sobre ser gay, e aí é uma coisa que a gente conversa bastante também, que esse discurso da família, né? Qual é a família ideal para as crianças e tudo mais. Mas quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de famílias, né? E a gente está falando de famílias e a gente precisa realmente ter um pouco de coragem de botar o dedo nessa ferida, assim. São famílias, muitas vezes, tidas como famílias normais, famílias tradicionais. E aí, esses casos acontecem lá dentro e são muitas vezes acobertados exatamente porque se tratam dessas famílias. Então, quando a gente está falando de violência contra a criança, a gente tem que botar esse dedo na nossa ferida e entender que o risco para as crianças está dentro de casa, né? E é incrível, porque se vende essa coisa de que, né? Eu sempre falo disso, assim, que a gente fala que os pais não são muito presentes na educação dos seus filhos, mas a gente afasta todos os meninos da possibilidade de paternar. Eu lembro que eu sempre gostei de criança, e quando eu pegava uma criança no colo, sempre tinha um olhar de que, olha, cuidado. Quando eu era padrinho dos meus filhos, que eles ainda moravam no orfanato, eles iam passar aqui de final de semana, meu filho mais novo tinha 5 anos. Eles não me deixavam dar banho nele, porque não estava bem visto que um homem tocasse numa criança nua. Ele tinha que, aos 5 anos, tomar banho sozinho. E aí, o que a gente vê, todo esse discurso de uma sociedade que aposta nisso, de que viados são problemáticos para a sociedade, quando quem está matando as crianças são homens héteros, heteronormativos, com arma na mão, falando em nome de Jesus, que vem de longe da Igreja Católica abusando de criança, e depois da Igreja Evangélica abusando de criança, matando criança, e eu vou falar isso aqui, vão me processar, mas é o que a gente vê todos os dias. Então, quando a gente vê um relatório desse, que a gente vê que a intervenção policial, que devia salvar os nossos meninos, matam os nossos meninos, a gente não pode ter um Datena gritando na televisão as barbaridades que ele grita, porque dá raiva, e não é só porque dá raiva, gente, é porque não é efetivo. O que se está sendo feito de política pública está colocando um foco onde está errado. É outro foco. O foco é não ter arma. Se arma mata milhares de jovens e crianças todos os anos no Brasil, não pode ter arma na mão de louco, de ninguém, menos de louco. Deveria estar na mão de uma força armada preparada, consciente, entendendo o seu papel na sociedade para atuar em casos extremos, não para matar jovem negro periférico. Que é o que a gente fala bastante, né, Vini? Sobre o atual genocídio da juventude negra brasileira, juventude negra e periférica. E a gente precisa entender esse genocídio como um projeto que vem de uma herança, né, de uma herança colonial escravocrata, e que se mantém até hoje.
E para que esse projeto se operacionalize, né, na realidade são muitas coisas, muitos fatores que estão acontecendo concomitantemente, mas eu acho que esse fator midiático ele é bastante importante. Quando eu era criança, né, tinha aquele Gil Gomes no Aqui e Agora, e é impressionante como esse modelo ele permanece até os dias de hoje, com Datena e todas essas outras anomalias televisivas que a gente tem, anomalias no sentido jornalístico, né, aquilo que foge do que deveria ser o campo do jornalismo. Bom, isso está muito ligado porque esse tipo de projeto, esse tipo de política, porque é uma política, né? Ele só se sustenta a partir da dimensão de afetos, da mobilização de afetos de grandes grupos. E você poder construir essa figura de um inimigo, e que não é um inimigo qualquer, né? Não é o inimigo que te fecha no trânsito e você xinga, não é o inimigo que é o vizinho que tem um som alto. É um tipo de inimigo que é impossível qualquer tipo de acordo que seja pela via da palavra, que seja pela via do diálogo. Você pinta, de fato, uma monstruosidade. Uma monstruosidade que é pintada. O negro e esses programas, eles têm esse lugar estratégico, né? De você fazer cortes da polícia entrando na favela e encontrando jovens negros que resistem à prisão. E tem uma outra figura que também é criada, que é a figura das pessoas que têm uma orientação homoafetiva. É muito interessante, né, isso que vocês trazem, porque estando na linha de frente do serviço de saúde, é muito raro. Eu atendi centenas de casos de violência. É muito raro uma família, na realidade, nenhuma família homoafetiva, e é muito raro mesmo famílias de mãe e vó. A família de mãe e vó é muito comum, mas casos de violência, seja uma violência física muito excessiva, ou toda violência física é excessiva, né? Mas que chame mais atenção, como a violência sexual não se encontrava nessas famílias. Sempre tem que ter um homem. Se não for o pai, é um tio ou um avô. 95% da violência mundial é causada por nós, homens, e eu me Só uma correção. Homem hétero. Homem hétero, é verdade. E por que tem isso, né? Somos educados a não trabalhar o acolhimento. Quando você mostra sentimento, você é automaticamente expulso da categoria de homens, você é colocado em outro lugar que não é o de homem, né? Se você não tem o carro grande. Isso me leva ao que você mesmo falou, Vini, que você não podia dar banho no seu filho. Assim, eu vivi isso com meu marido bastante, de ele andar na rua com os meus filhos e cuidado, ou ele tá com frio, as pessoas não perguntam, elas não. É uma aproximação dura, assim, né? Como se ele não soubesse cuidar das crianças. E eu viajo a trabalho e as pessoas me perguntam: quem tá com seus filhos? E eu falo: meu marido, mas ele fica? Sim, eu falo: não, ele fica sem nenhum, você não precisa deixar recomendação, ele é do cotidiano. Ele é o pai. Isso, ele é o pai, né? Estamos aqui, todos no cotidiano. E isso eu acho que também tá aí, sabe, um pouco esse lugar. Tipo, esse lugar do homem que não tá no cuidado, não tá nesse. Porque também, Sofia, era o jeito de outro, o trabalho grátis de vocês também. Era um jeito de falar assim: isso é instinto, vai lá, mulherada, tudo que é acolhimento, né? Enfermaria, ser professor, cuidar de criança, tudo que é acolhimento, nós homens não fazemos isso, a gente caça, a gente vai lá fora na guerra, mata animal e traz comida para casa. Só que o mundo mudou, né? Essa coisa é violência, é o homem preparado. Eu não sei se vocês viram hoje um desafio que saiu no TikTok, que são irmãs adolescentes que chegam para o irmão mais novo, o caçula, e falam assim: olha, fulano tá querendo me bater, você precisa me defender, você tem coragem? E gravam a reação do menino, se ele defenderia ou não a irmã mais velha. E é para rir dos meninos que se acovardam, porque ela fala: o menino é grande, você consegue bater nele? Então eles gravam o menino para ver a reação de meninos de 5, 6 anos, que aos 5, 6 anos são expostos nas redes sociais,
para mostrar que eles são corajosos ou eles são ridicularizados. É absurdo. Só que estamos chegando em outubro e a gente vai ter que votar. E aí, para terminar nossa conversa, o que eu pergunto para todos os especialistas que vêm bater um papo comigo e me ensinar um pouco sobre as suas áreas de atuação é o que eles vão procurar nos programas de governo na hora de escolher os seus candidatos, que pode ser presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais ou governadores. Paulo, vou começar por você. Quando você for votar em outubro, desde o ponto de vista da infância e da segurança, que é o papo de hoje, que coisas um candidato precisa dizer para te convencer e para ganhar o seu voto? Que coisas, em que detalhes você vai estar atento antes de votar? Eu acho que é a palavra que a Sofia usou algumas vezes, né? E para mim também é uma palavra muito cara. Inclusive, eu trabalhei sobre esse tema na minha tese de doutorado, é intersetorialidade, né? Pensar em propostas que consigam fazer uma articulação para além dos setores isoladamente. Quer dizer, não há projeto de saúde efetivo que não seja atravessado pela educação, que não seja atravessado pela assistência social, que não seja atravessado pelo sistema de justiça, pela segurança pública, importantíssimo. A gente demora um tanto para valorizar a saúde pública. A gente precisa, né? Eu que tenho uma posição à esquerda, é quando a gente descobre que policiamento não é para tirar a maconha da mão de adolescente preto e pobre, né? Aí a gente vê como isso é fundamental, uma articulação com uma segurança pública consciente. E se eles fizessem só isso, a gente nem achava tão grave. O problema é que isso que você falou de tirar maconha é o mais simples que eles fazem. Exatamente. Mas que possa pensar em projetos de fato articulados, né? Bom, enfim, né? Enfim, já que a gente está falando sobre política, um programa que pensou isso de uma maneira muito interessante foi o de Braços Abertos, né? Que antes da gente pensar nesse sujeito simplesmente como um ser adoentado, que é caso de saúde ou caso de polícia, a gente vai precisar pensar primariamente em moradia e trabalho. Então, acho que esse é um grande exemplo, assim, sabe? E, lógico, a gente vai pensar em assistência social, saúde, segurança pública, tudo vai na esteira, né? E acho que é o ponto, assim, que eu pensei. E só também para fazer um outro gancho, né? Sobre a questão da parentalidade, da paternidade, eu acho que o Papo de Mãe, né? O Papo de Mãe é um lugar que tanto o Vini como eu, a gente escreve bastante lá. E que essa ideia de poder pensar a paternidade negra de um outro lugar também, sabe? De um lugar que não verse apenas sobre o abandono, sobre a violência, ou sobre dificuldades que são dificuldades reais do dia a dia com os filhos. Então, essa semana vai sair o livro, né, com algumas crônicas que eu escrevo sobre meu filho, Pedro, chama Coisas que o Pedro me ensinou, que é justamente sobre isso, como a gente pode pensar outros mundos, né, a partir dessa experiência do dia a dia, que não é fácil, é super difícil, a gente tem que falar das dificuldades, não é só de ideais que vive, né, a paternidade, principalmente a maternidade, mas, enfim, era só esse comentário. Obrigado, Paulo. Sofia, você vai estar de olho no quê antes de escolher seus candidatos? Eu acho que o Paulo falou tudo, assim. Eu vou só dar um pouco mais, assim, intersetorialidade fundamental para tratar de violência contra a criança e de quase todos os temas, né? No fim, e o que a gente vê tanto de Braços Abertos, mencionados pelo Paulo, como secretarias de políticas para mulheres, secretaria de desigualdade racial, secretaria de direitos humanos, que foram extintas nos últimos anos, que eram os órgãos responsáveis por fazer essa atuação transversal, foram extintas e precisam ser reconstituídas em algum formato, porque esse olhar ele tem que acontecer. Mas, infelizmente, muito infelizmente, eu tenho que falar aqui que a gente vai ter que reconstruir o SUS, reconstruir as políticas de educação, reconstruir a política de assistência social e construir uma política de segurança pública que saia do papel
e que tenha um olhar humano, que tenha uma preocupação comunitária, antirracista, porque senão a gente andou, infelizmente, muitos anos para trás, e agora a gente vai ter que reconstruir coisas que a gente já tinha conquistado, e enfim, então a intersetorialidade é uma parte, mas infelizmente também os pilares principais a gente vai ter que reconstruir. Então eu vou estar olhando para isso nos programas de governo, né? Eu quero ver que políticas são essas, né? Quais são as propostas para essas áreas? Como que a gente faz essas políticas voltarem a funcionar? Como que uma política nacional de segurança pública pode ser estruturada? E aí acho que especificamente nesse ponto a gente andou muito para trás, mas também a gente não tinha avançado. Também já era uma área que demandava atenção, e exatamente por conta desse vácuo que discursos como esses acalorados e de bandido bom é bandido morto, ele encontra espaço para crescer. Esse espaço ele precisa ser preenchido por alguma outra coisa, né? Que seja uma política bem pensada, bem estruturada. Então, é isso que eu vou estar olhando nos planos de governo. Quando a gente anda numa grande cidade, né, nos bairros bons, caros, a gente vê um monte de grade, um monte de câmera, segurança particular, né? A gente criou e gerou muito também através desses programas policiais, de homens brancos heteronormativos gritando na televisão o que eles acham que deve ser feito, e quem manda aqui. São todos muito poderosos, eles são todos muito bravos, muito poderosos, eles sabem muito bem resolver o problema, só que o problema só piora, porque se gerou uma guerra ridícula, que não deveria existir, onde os mais ricos se protegem ou fingem que se protegem em lugares com muitas grades e câmeras, e os mais pobres têm que lidar com total abandono nas periferias, porque ninguém está olhando para eles. A gente precisa olhar para eles, a gente precisa olhar para todos, porque a gente está falando de criança, como os meus filhos, como os teus filhos, a gente está falando dos filhos de todos nós, de crianças, que depois podem virar criminosos ou não. Eu ainda tenho mais medo de alguns criminosos de colarinho branco. Eu ainda acho que eles são mais ofensivos e mais perigosos para os nossos filhos. Mas essa é outra discussão. Agora, em outubro, a gente tem a chance de realmente levar esse país a sério, de realmente olhar para plano de governo, para a história de candidato e tentar escolher pessoas comprometidas a resolver o problema de verdade e não idiotas que gritam a favor da arma de fogo sabendo que são elas as responsáveis por matar os nossos filhos. Não idiotas que gritam que o problema são os gays quando sabemos que a violência não está na mão dos gays e que o meu beijo, uma demonstração de amor com meu marido ou com qualquer pessoa não influencia os nossos filhos de maneira negativa. Pelo contrário, mostram que o mundo é muito melhor quando existe amor. Muito obrigado, Sofia, por estar com a gente. Foi ótimo tudo que eu aprendi, e eu acho que o pessoal também. Paulo, maravilha a sua participação e espero que o seu livro, estou louco para ler já. E você que está em casa, a gente volta no mês que vem com mais um assunto sobre infância, o nosso compromisso até outubro, até as eleições. E vamos pensar, gente, não é com arma, não, é com livro, não é com porrada, não, é com amor. Tá bom? Até mês que vem. Valeu, obrigado. Tchau.